Vamos aprender mais? Gente, é importante, nós estamos falando hoje para viver com equilíbrio, né? E também cuidar da gente, que é importante. E muita coisa a gente às vezes se machuca, a gente perde um pouco ali quando a gente percebe que a gente exagerou, especialmente quando a gente toma muito sol, apesar de estar muita chuva, mas também o cuidado com certos alimentos que queimam a nossa pele. Queimaduras de verão, é esse período que estamos vivendo. Para falar sobre isso, nossa convidada de hoje, Sabrina Aquino, dermatologista. Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Dani. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema, né, cuidados com a nossa pele, principalmente nessa estação que a nossa pele fica muito exposta às agressões externas, né? E a gente não percebe, né, doutora, principalmente quando a queimadura ela só é assim muito aparente, né? E a gente está sendo atingido pelo sol constantemente, não é? Exatamente. Sabe que isso que você falou é muito interessante, né? Porque o sol, ele é uma radiação. Então, ele tem a principal luz que ele emite é o ultravioleta. E o ultravioleta existe o ultravioleta A e o ultravioleta B. O ultravioleta A, ele incide o dia todo, mais ou menos de uma maneira uniforme. Mas o ultravioleta B, ele começa a aumentar bastante a partir das 10 da manhã, tem o seu pico ao meio-dia e depois vai reduzindo por volta das 4 da tarde, né? E é essa radiação ultravioleta B a maior responsável pelas queimaduras, né, pela exposição ao sol. É verdade. E hoje em dia, né, as pessoas, a gente já criou muito bem esse hábito de usar protetor solar. Mas mesmo assim, em dias nublados, em dias que o sol não está, que esse horário, né, especialmente que você falou das 10 às 4 da tarde, né, não é tão aparente assim, é importante a pessoa ainda se proteger. Sim, é importante, porque o ultravioleta A, ele deixa a nossa pele menos vermelha, mas ele continua incidindo o tempo todo. E às vezes o ultravioleta B, quando o dia está nublado, a gente não vê tanto o sol, mas o ultravioleta B continua lá. Então a gente deve usar o protetor solar da mesma forma. Sim. Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente, era um dia nublado, ela estava na praia e passou o protetor solar de forma meio displicente assim na perna. E mesmo num dia nublado, ela teve uma queimadura muito importante na parte inferior da perna, onde ela não tinha passado muito bem o protetor porque o dia estava nublado. E ficou bem machucou. Feio. Porque ficou toda aquela marca do dedo onde passou o protetor protegido e onde não passou bem queimado. E o queimado que a doutora fala não é o queimado bonito, não. Vou tomar um sol, vou queimar minha pele. É queimar de machucar. Eu queria que você perguntasse a uma foto, por exemplo, essa, né? Que as pessoas falam, eu fui pra praia e eu fiz uma marquinha de biquíni nas minhas costas. Olha, minha senhora, essa vermelhidão na pele não é saudável, né, doutora? Não, isso é uma queimadura solar, de 1º grau, né? E a gente nota aí também que a pessoa é bem clarinha. Então, as pessoas vão se queimar de maneira diferente de acordo com a cor de pele dela, né? Sim. A gente tem 6 fototipos de pele. Né, os fototipos mais claros, né, pessoas com pele clara, cabelos e olhos claros, geralmente são fototipo 1 e 2. Essas pessoas têm pouca melanina e elas vão se queimar muito facilmente quando se expõem ao sol, né? Porque a melanina é esse pigmento que protege a nossa pele, né, que absorve a radiação solar. Já as pessoas um pouco mais morenas, vão ser fototipo 3 até o 6, elas conseguem ter uma resposta adaptativa à radiação solar. Elas têm mais melanina. Quando elas se expõem ao sol, essa melanina aumenta a produção e trabalha de uma forma mais eficiente. A pele também se espessa um pouco, aumentando a proteção. E essas pessoas conseguem ficar bronzeadas. Sim, mais fácil, né? É mais fácil. Lembrando que não só mesmo para quem está curtindo as férias, em lugar que tem sol, aproveitando aí o verão, tem muita gente que trabalha no sol, muita gente exposta, que chega nesse ponto dessa imagem que a gente mostrou da pele queimada, né? Sim. O que a pessoa deve passar para melhorar, para amenizar um pouco, pelo menos a dor? Então, a dor, ela pode usar compressas com água fria, água termal também, que é muito prática, né? Que vem naquelas embalagens em spray. Sei. Pode usar também coisas caseiras como chá de camomila, mas o mais recomendado por nós dermatologistas são os cremes hidratantes
hipoalergênicos, sem perfumes, alguns já têm algumas substâncias calmantes também, que vão aliviar essa ardência. Esse tipo de queimadura, ele acelera ou também provoca o câncer? Sim, a queimadura solar, quando a pele fica bem vermelha, às vezes de escama, ela predispõe principalmente a um câncer de pele que se chama carcinoma basocelular. Mas também, mesmo quando não há queimadura, quando a gente tem aquela exposição crônica ao sol, a pessoa se adapta àquela exposição, fica até bronzeada, essas pessoas também estão expostas ao câncer de pele, né? Carcinoma espinocelular e mesmo o mais grave de todos, que é o melanoma. Seríssimo, hein, gente? Seríssimo. Então, não é bonito, hein? É caso sério, precisa se proteger. Sim. Independente se você está na praia ou trabalhando no sol, exposto ao sol, você precisa se proteger. Tem uma outra queimadura também muito comum que nós, donas de casa, acontece não só com a gente, mas com crianças que utiliza, por exemplo, o limão e depois fica exposto ao sol. A queimadura de limão, por exemplo, ela é séria? É uma queimadura séria? Não costuma ser, Dani. Né? Ela é uma queimadura, geralmente a pessoa vai perceber um dia depois do que aconteceu, cerca de 24 horas depois. Começa com um eritema, uma área avermelhadinha, isso vai escurecendo com o tempo e pode mesmo descamar. Ah lá, que legal, eu gostei dessa imagem isso, também. Tem aqui uma imagem que dá também. pra gente, pra ilustrar bem. Às vezes a pessoa não percebe, né? Ela vai aparecer bem depois, né? Sim, pode aparecer bem depois, até a pessoa perceber. Às vezes pode até gerar bolhas. Mas é muito raro. No geral, fica só esse eritema, descama e essa mancha às vezes fica permanente. Demora muito tempo para clarear. Mas clareia? Às vezes espontaneamente não. Às vezes a gente precisa intervir, entrar com cremes hidratantes e clareadores para recuperar a cor normal da pele. Doutora, a senhora sabe me dizer qual o outro alimento que pode causar queimadura assim? Ah, sim. O limão é o principal. É o famoso. Mas tem também a lima, o figo. Olha. Salsa, salsão e aipo. Eles têm uma substância que se chama furocumarina, que é responsável por essa fotossensibilização da pele e a formação da mancha. A própria fruta? A própria fruta. E exposto ao sol, ela gera essa queimadura, esse tipo de queimadura? Sim. Nossa. Doutora, as pessoas também... a gente está vivendo uma fase diferente, né, para a gente falar sobre exposição ao sol, porque... Não fase diferente que eu estou dizendo somente pandemia, mas de clima mesmo, né? É mesmo, o clima está muito... Nunca vimos um janeiro tão chuvoso, Tão chuvoso. Né? Mas, por exemplo, as pessoas nessa época também procuram muito o bronzeamento artificial, né? Sim, as câmaras de bronzeamento, elas emitem principalmente a radiação UVA. E elas são... Que é o bom. Não tem bom e ruim, não né? Tem, Cada uma tem os seus pós e contras, né? Mas a radiação UVA, ela... causa um pouco menos de bronzeamento, mas ela aumenta muito o câncer de pele. Aumenta bastante a incidência de câncer de pele nessas pessoas. Isso é importante saber, né? Sim. Então, é bom a gente falar, porque se você tem esse desejo de procurar um bronzeamento artificial, pensa bem antes. Porque é bom levar prejuízo, né, gente? Em consideração. E o difícil é porque é um dano que acontece a longo prazo, né? É importante Geralmente vai aparecer em idades mais avançadas, porque é um dano cumulativo, que vai se acumulando as mutações nas células e é geralmente na terceira idade, depois dos 50 anos, que os cânceres vão aparecer. E se você está precisando realmente pegar esse bronze, gente, utiliza um creme que você toma banho e sai, né? Os autobronzeadores estão muito na moda. Doutora, agora também a queimadura de água viva, né? Com água viva, quem está na água... criança brincando, enfim, ela de repente percebe uma queimadura. Sim, os acidentes por água viva, a gente chama de queimadura, porque se parece, né, a pele fica avermelhada, um pouquinho inchada. Que horror, gente! Isso, ali a gente tem águas vivas, ali à esquerda, e à direita a lesão na pele, né? Então, a lesão se assemelha a uma queimadura. Mas, na verdade, Dani, trata-se de um envenenamento. É mesmo? Porque as águas vivas, né, nos tentáculos delas, elas possuem nematocistos, que contêm veneno. E quando a gente encosta, esses tentáculos aderem à nossa pele, ficam presos nela, e aí vão liberando o veneno. E o que deve fazer na hora? Daí, na hora, o banhista deve sair da água, e, por mais difícil que seja, tentar manter um pouquinho a calma e não fazer movimentos muito bruscos, porque apertar, esfregar a região pode fazer com que mais veneno seja liberado. Então, o banhista deve sair do mar
E na hora a gente pode jogar água do mar gelada, que vai aliviar a dor. Certo. Não devemos jogar nem água doce e nem outras coisas que o pessoal fala. Urina, a gente escuta várias coisas. Mas assim, o principal é não colocar água doce nem outro líquido qualquer, porque isso vai aumentar ainda mais a liberação do veneno. E também depois... Mas vai acalmando aos pouquinhos? Vai, mas demora. Demora. Cerca de pelo menos uns 30 minutos. Nossa. E aí a gente tem que tentar retirar esses tentáculos. Certo. Né? Quem for retirar tem que estar com a mão protegida, porque senão essa pessoa também vai ser envenenada e vai se tornar mais uma vítima. Ou com uma pinça. Precisa ir para o hospital? Olha, a maioria dos acidentes são leves, não tem necessidade. Só que esse veneno que entra no nosso corpo, ele pode causar alergia, né, que é o choque anafilático. Então a pessoa vai começar a ter inchaço no rosto, principalmente nos olhos, na boca, tosse, dificuldade para respirar. Daí ela deve ser levada imediatamente a um hospital. E esse veneno também é tóxico, né? Pode alterar as funções cardiovasculares, pulmonares, muscular e até mesmo neurológicas. Então, se o paciente estiver muito agitado ou calmo demais, meio sonolento, letárgico, qualquer alteração de consciência, de respiração, de aceleração, de taquicardia, né, que é quando a pessoa sente o coração acelerado, qualquer um desses sinais já deve ser um alerta para levar a pessoa logo para assistência médica, para um hospital. Nossa, é bem complicado. Então, a pessoa deve tirar com a pinça, com muito cuidado, todos os tentáculos que a água-viva deixou. Que deixou, Existe também a possibilidade de colocar compressa úmida com vinagre. Né? O vinagre comum de cozinha, o ácido acético, 5 a 10%. Ele ajuda a inativar esse veneno. É um pouco discutível entre alguns autores, né? Mas o consenso mesmo é a água do mar gelada, que é o mais eficaz ali, mais fácil. Passando o tempo, ele vai aliviando a pele. Né? Como eu conversei com a minha filha ontem, né? Ela disse, mãe, quem leva vinagre pra praia? Falei, não vai ser tão fácil. É por isso que eu tô imaginando, né? Você lá na praia, de repente, ai, gente, alguém pega uma pinça pra tirar esses tentáculos, ou então traz um vinagre. Às vezes, com a borda da faca, a parte não cortante, já é um instrumento que ajuda a tirar os tentáculos. Que horror, não, Sabrina? A pessoa tem que ter gente boa ali do lado pra ter coragem pra fazer esse tipo de coisa. É verdade, frio, né? Torcer pra ter um dermatologista por perto ali na hora. É verdade. Porque são situações que deixa a gente muito sem saber. É importante a gente falar sobre esses assuntos porque, de repente, pode acontecer, né? É verdade. É importante a gente cuidar da nossa pele, né, doutora? Principalmente para evitar o câncer de pele. Por exemplo, nas queimaduras, né? Tanto solar quanto por óleo de cozinha, por limão, né? A gente escuta falar muitas coisas para passar na pele, né? O que você já escutou, Dani? Eu já escutei tanta coisa. Então, colocar a mão embaixo da água corrente, né? Isso é uma boa dica. É verdade isso? Sempre excelente, porque a água gelada alivia ali, diminui a temperatura, evita que a queimadura se estenda. Então, a água corrente é uma ótima dica. Então, eu vou falar algumas, aí você me diz se é mito ou se é verdade. Claro. Pasta de dente na queimadura. Um horror. Péssimo. Super abrasiva, vai ressecar. Ela dá um alívio imediato por causa do mentol. Mas, na verdade, ela vai piorar a lesão depois a longo prazo. Que horror. Manteiga. Também não é uma boa ideia. Urina. Não, também não. Azeite. Olha, o azeite pode ser uma boa opção. Porque ele é um Porque óleozinho. o azeite de oliva, ele hidrata, vai ajudar ali na melhora da pele. Pode até aliviar um pouco o sintoma, né, por ser óleo. Gelo. Ótimo. Jura? Ótimo, o gelo é ótimo. Tem que tomar cuidado, né? Porque se o gelo tá naquele ponto que ele vai grudar na pele, uma pele já queimada, daí não vai ser bom. Mas o gelo, depois que ele dá aquela leve derretidinha e você passar na queimadura... Água gelada ou água corrente, né? Ou água corrente. Qual mais, gente? O pessoal do Twitter hoje está... Tem leite. Se tiver gelado, pode passar. Né? Aquele leite de magnésio, é isso? O leite de magnésio? Melhor não, porque ele é muito alcalino. Tá. E também tem amido de milho? Colocar amido de milho assim? Amido de milho, a maisena, né? Ele pode ser interessante, sim. Não naquela fase aguda, mas às vezes depois ele tem substâncias calmantes que ajudam um pouco, sim. Nós temos quase a mesma idade, né, Sabrina? Mas eu não sei se na sua adolescência acontecia isso, quando a gente queimava alguma coisa, esfregar no cabelo. Aí é quase uma simpatia, né? Acho
que não é muito bom, Não tem nada a ver, né? Não, do cabelo não tem nada a ver. Gente, faz as coisas direitinho, não inventa muita moda não, pra não piorar a situação, né? É verdade, né? Porque já não tá bom, né? Já tá queimado, né? E é muito importante também de lembrar que existem as queimaduras de segundo grau, que vão dar bolhas. O que é, né? por exemplo? Qualquer queimadura, inclusive a solar. Pode dar bolhas, né? Essa do limão, essa é uma queimadura de segundo grau, ó, formou bolhas. As bolhas são um pouquinho mais complicadas, geralmente precisa de assistência médica, né? Porque a gente não deve tirar essa pele. Não deve estourar. Estourar, você pode limpar com álcool 70 um pouquinho, uma agulha bem limpa, fazer um furinho para esse líquido vazar. Certo. Porque esse líquido, ele é um caldo de cultura para as bactérias e outros micro-organismos que podem infectar a lesão. Então, assim, até drenar um pouco desse líquido pode ser conveniente, né? Mas tem que ter um pouquinho de experiência para fazer isso. Então, e o teto dessa bolha não deve ser retirado, porque embaixo tem uma pele muito friável. Esse teto da bolha ajuda a bolha a cicatrizar. Sim. Mas esse é um tipo de queimadura que normalmente vai precisar de acompanhamento, porque geralmente infecciona, faz uma infecção secundária por bactérias. Entendi. E ela pode acontecer com o sol, pode acontecer com o limão, né, óleo de cozinha. Na água viva é mais difícil, mas qualquer queimadura pode levar à formação de bolhas. Essas queimaduras que a gente está falando, como que a gente pode considerar, como a gente pode falar, né, o nome delas? Porque não são aquelas realmente que precisa de ir para o hospital emergência, né? Como a gente classifica como primeiro grau, quando é só o eritema, né, o vermelhão. Segundo grau, quando tem a formação de bolhas. E as mais graves são as de terceiro grau, quando a gente já destrói completamente a pele, fica com aquele aspecto carbonizado, que pode ser escurecido ou até esbranquiçado. E tudo isso que a gente falou, né, doutora, é bem comum nesse período do verão, né? Que as pessoas usam mais limão. E agora ainda mais, né? É muito comum o hábito de utilizar limão e se queimar na cozinha, ou então a queimadura do sol. Seja como for, é importante cuidar. Doutora, muito obrigada. Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Obrigada. Volta mais pra gente Com certeza, falar. só chamar. Que bom. Sobre os cuidados, né, gente?